sei o que é o agir de Deus. Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas
Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Oramos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, para Te adorar, para Te glorificar, Senhor, nesta noite, Jesus querido. Pai eterno, já temos ouvido, Senhor, a Tua voz, através dos hinos, Senhor Jesus Cristo, que os Teus servos louvaram, Senhor. Meu Deus, mas tenho certeza, Pai, que Tu ainda, Senhor Jesus Cristo, vai falar com o Teu povo. Aquele ainda, Senhor Jesus Cristo, que não ouviu a Tua voz, Pai, ainda, Senhor Jesus Cristo, vai ouvir a Tua voz, Pai. Abençoa Teu Filho que irá trazer a Tua mensagem, Pai querido. Não o que nós queremos ouvir, Pai, mas sim o que Tu queres falar aos nossos corações. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, a paz do Senhor Jesus. Por bondade, abre a tua Bíblia comigo. Livro de Abacuque, capítulo de número 3. E o verso de número 2. Enquanto os irmãos acham a referência bíblica, eu quero deixar os meus agradecimentos primeiro a Deus pela oportunidade de estarmos junto com os irmãos, não é sempre que podemos. Segundo, agradecer ao presbítero Moisvaldo pela oportunidade, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Também ao pastor Ivan, presidente deste campo de trabalho, obrigado, meu querido, pela oportunidade. Demais obreiros, a igreja em si. Amados, eu sei que todos, quase todos já têm meu livro e o DVD, mas depois do culto está ali com o jovem André. Tem 2 temas em DVD: o dia em que Jesus ficou em silêncio, e onde eu prego também outro sobre o arrebatamento. E tenho esse livro, um manual prático de escatologia bíblica, do arrebatamento até o trono branco. Quem ainda não comprou, é muito bom, viu? Eu traço uma linha cronológica: arrebatamento, boda do Cordeiro, tribunal de Cristo, milênio e trono branco. Muito bom. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amados, pode sentar, por favor. Eu gostaria que você repetisse comigo: esperança. Cadê os crentes? Esperança em tempo de crise. Esperança em tempo de crise. Preste muita atenção no que Deus tem para falar conosco nesta noite. O profeta Abacuque, o homem Abacuque, se você for buscar a genealogia dele, você não vai achar o nome Abacuque na genealogia. Nós não encontramos o nome Abacuque na genealogia. Mas alguns estudiosos e historiadores dizem que este Abacuque era filho da Sumanita, a mulher de Sunem, a mulher em que Eliseu passava na frente da casa dela, e ela observava ele. Observando, ela disse para o seu esposo: eu vejo que este homem que passa aí é um santo homem de Deus. Façamos aqui um quarto, colocamos alguns utensílios entre o muro, e que ele possa morar conosco no nosso pátio, na nossa terra, na nossa casa. Fez um quarto para ele, e em virtude disso, Eliseu abençoou a vida dela, porque ela era estéril, não poderia ter filho. E Eliseu profetizou sobre a vida dela e disse: a certo tempo abraçarás um filho. Preste atenção: a certo tempo abraçarás um filho. Quando eu pego a etimologia hebraica da palavra Abacuque, significa abraço.
significa aquele que abraça. Daí a tradição judaica diz que este Abacuque é o filho da Sumanita de Sunem, porque o nome dele faz valer o significado: abraço, aquele que abraça. Os estudiosos dizem que ele era um levita, ele trabalhava no templo de Jerusalém. O levita é aquele que adorava a Deus no templo. Com a idade de 20 anos aproximadamente, segundo a lei de Davi, o levita já poderia exercer a função de adorador, diferente do sacerdote, porque o sacerdote teria que atingir a maturidade de 30 anos para exercer o sacerdócio. Quando se trata de Abacuque, o levita, com 20 anos, ele começou a adorar a Deus no templo, começou a entoar louvores a Deus no templo. Porém, Abacuque viveu no pior momento da história de Israel, o pior momento que pode existir e que pôde existir na história de Israel foi o momento em que este homem, em que este levita viveu. Israel, nesta época, estava descendo a ladeira espiritual. Israel, nesta época, não estava guardando os princípios, não estava guardando os mandamentos de Deus. Havia uma apostasia quase que generalizada nesta época. Lembrando que a palavra apostasia significa desvio da fé original, desvio do princípio original, desvio daquilo que os seus antepassados haviam ensinado, e agora se desviaram, passaram a trilhar por outro caminho. Isso significa apostasia. O povo havia se apostatado da fé, não estava mais guardando a palavra de Deus. Em virtude disso, em virtude da apostasia, veio a crise. A palavra crise no grego é crisis, que significa alteração, que significa, na verdade, uma ruptura, significa, na verdade, algo que não estava programado para acontecer na história, não estava agendado, não estava catalogado. É uma ruptura que acontece na história. Isto é a palavra crise. Houve pelo mínimo 4 tipos de crise durante o tempo em que este sacerdote, ou seja, este levita, adorava a Deus no templo. Preste muita atenção. A primeira crise que ele enfrentou foi a crise social. Fala comigo, crise social. O que é a crise social? Esse levita estava adorando a Deus no templo. Esse levita estava louvando a Deus no templo. E ele via os ricos que vinham com as suas carroças de luxo, com 2, 4, 6 cavalos de raça, puxando a carroça dele. E ele vinha sacrificar a Deus no templo. E este levita olhava para a vida deste homem e ele oprimia o pobre. Ou seja, o rico estava oprimindo o pobre, a classe rica estava se esbaldando na luxuaria, na riqueza, e o detrimento da classe pobre não ter condições de comprar nem um carneiro no templo.
superar, veio a segunda crise, chamada crise moral. O que é a crise moral? A crise moral significa que o povo estava se desviando da palavra, o povo estava se desviando dos princípios, o povo estava se desviando dos mandamentos, das ordenanças e dos decretos divinos. Ele via os camaradas que vinham sacrificar, mas não tinham uma vida pautada na palavra, não tinham uma vida santificada, não tinham uma vida de adorador, não tinha uma vida de alguém que louvava a Deus. E Abacuque começou a se incomodar com aquilo. Ele começou a pensar consigo: como pode, meu Deus, um camarada desse, que não está guardando a palavra, que não está vivendo os princípios, ainda tem a cara de pau de vir aqui no templo sacrificar e adorar a Deus? Abacuque vai morrendo por dentro, espiritualmente falando. Sabe por quê? Porque Abacuque, diferente de Jeremias profetizou para a nação rebelde, para o povo rebelde. E Jeremias dizia: arrependei-vos, porque o cativeiro está vos esperando. Arrependei-vos, porque a sentença de Deus está vos esperando. Esta era a mensagem de Jeremias, uma mensagem poderosa, diferente de Ezequiel. Ezequiel também foi profeta, mas profetizou para os exilados, lá à beira do rio Quebar. Vejam só, este profeta, ele não profetiza para os rebeldes, ele não profetiza para os exilados. Este profeta é levantado por Deus para profetizar exclusivamente para um grupo de pessoas que, quem sabe, você nunca leu no livro, que, quem sabe, você nunca descobriu lendo a Bíblia, mas Deus me revelou a grupo de homens e mulheres que Deus levantara ele para profetizar. Deus o levantara para profetizar para um remanescente que ainda existia no seio da nação, um remanescente que não se contaminou com o pecado, um remanescente que não se contaminou com as orgias, um remanescente que não se contaminou com Baal, com Astarote e nem com Azera, um remanescente que, quando vinha adorar, o céu se abria, a glória de Deus descia sobre a congregação e o povo era curado, o povo era sarado, o povo recebia as bênçãos e o povo recebia o milagre da parte de Deus. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. A segunda crise é a crise moral. Os 10 mandamentos são os que norteiam a nossa moral, o nosso caráter. Se você for olhar os mandamentos, ele diz não matar, porque quem mata transgride a lei moral. Transgredindo a lei moral, o matador, ele está desvirtuando o seu caráter. Isso é crise moral. Você sabe por que tem o mandamento não adulterarás? Porque o mandamento não adulterarás, ele infringe a moral, ele degride a moral do camarada. Por isso Deus colocou não adulterarás. Porque existe um mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo, porque quem cobiça denigre a sua imagem moral, a sua lei moral, que é a lei de Deus. A crise estava generalizada, a moral do povo estava abaixo. Os egípcios olhavam e diziam: não temos diferença o meu povo do povo de Israel. Os babilônicos olhavam e diziam: nós não temos diferença do nosso Deus do Deus deles. O Deus deles tem o mesmo poder do nosso. Por quê? Porque a moral do povo não estava mais elevada, a moral do povo estava degredindo. E quando Abacuque via isso, ele ficava triste, a alma dele se angustiava. Mas quando ele abria a boca,
O povo estava espiritualmente morto. Por quê? Porque não estava guardando a palavra. O que dá vida para nós é a palavra. Salomão disse que do coração procede a saída da vida. É o nosso coração que tem que estar pautado na palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra, comendo a palavra, andando com a palavra, vivendo a palavra. Quem tem esses princípios é uma família abençoada por Deus, é alguém abençoado por Deus, porque a palavra ela é poderosa, ela é alimento, ela é pão, ela é água, ela é azeite para curar nossas feridas. A palavra é o pão quentinho que cai do céu. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem tem Jesus tem o pão, quem tem Jesus tem a água, quem tem Jesus tem a presença, quem tem Jesus tem a glória. Deixa eu ver se alguém tem nessa noite a presença, a glória dele. Levante a mão e diga glória a Deus. Está começando a enganar. Não, Jurandir, aqui é igual carro velho. Se não pegar no tranco, não vai. Depois que pega no tranco, vai embora. A crise espiritual era generalizada. Sabe por quê? Porque tinha líderes que não cobravam mais dos seus liderados, não cobrava mais do povo a santidade, não cobrava mais do povo o caráter. Todo mundo andava da maneira que queria, ao seu bel prazer, a sua boa consciência. Quando eu trago esse contexto para o contexto nosso, não é diferente, porque a crise social está aí. É o rico oprimindo o pobre, é o rico sugando do pobre. Quando eu trago para o nosso contexto, a crise moral também tem afetado os nossos dias, porque muitos não têm guardado a palavra, não têm vivido a palavra. Muitos até dizem: eu não faço isso porque a minha consciência ela não acusa. Temos que usar um detector de metal aí, porque a palavra diz que a consciência que está cauterizada, a consciência que está cauterizada, ela não sente mais nada. Se você tocar nela, ela está dormente. A palavra cauterizar significa tornar dormente. Por isso a palavra, quando pregada, entrada no coração de muitos crentes, não produz mais efeito. Por quê? Porque a mente está cauterizada. Entra no ouvido e sai lá no outro ouvido, e às vezes ainda sai criticando e murmurando. Mas quando a mente está sã, a palavra entra, desce no coração, produz raiz, produz fruto, e Deus começa a abençoar. Eu não sei qual é o tipo de consciência que você tem nessa noite, se é a consciência pura, se é a consciência sã, se é a consciência limpa, ou se é a consciência cauterizada, porque a Bíblia fala da consciência limpa, da consciência pura, da consciência sã e da consciência cauterizada. O crente que tem a consciência cauterizada não sente mais a presença de Deus. Ele está dormente, ele está dormindo dentro da igreja, porque já se conformou com a vida que está levando. Mas o crente que tem a consciência renovada, que tem a consciência limpa, ele não se conforma, ele fecha o olho, ele dá soco no ar,
para casa triste e para casa abatido, porque eu não via a glória de Deus, eu não via a manifestação de Deus, eu não via o poder de Deus. Cansei de ir para casa e dizer: não prego mais, desse jeito eu não quero. Eu jejuei, eu orei, eu paguei o preço e não houve o mover da tua parte, Deus. E Deus me disse: são pessoas que estão decaindo espiritual, são pessoas que estão com a mente cauterizada. Eu estou pregando aqui e muitos estão repudiando aí, dizendo: isso não é verdade, isso não é de Deus, isso não é bom. Quando você rejeita a palavra, você está rejeitando o trabalhar de Deus na tua vida. Quando nós vamos fazer um implante de rim ou um implante de coração, o meu corpo não pode rejeitar o coração que está recebendo, o meu corpo não pode rejeitar o rim que está recebendo. Se houver uma rejeição, significa que está havendo uma falência dos meus órgãos. A falência dos meus órgãos vai me levar à morte carnal. No mundo espiritual é a mesma coisa. Se você rejeita a palavra, os seus órgãos espirituais vão começar a morrer, a morrer,
parte do remanescente. Eu estou contando contigo. Pega a caneta aí, começa a escrever o livro. Abacuque tem 3 capítulos, tem 56 versículos, e daí vai escrevendo. Quando chega no capítulo 3, verso 2, ele diz: Senhor, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, a notifica, a faz clara, a faz notória, que os povos vizinhos possam olhar para nós e dizer: ali vai um crente, ali vai uma crente, que os povos vizinhos possam olhar para nós e ver a diferença no brilho do nosso rosto, no nosso palavreado, no nosso caráter, na nossa moral. Levanta a mão e diga glória a Deus. Esperança em tempos de crise, porque um profeta se pôs de joelho e começou a clamar na presença de Deus. Imagina se cada um de nós, estamos em 500 crentes aqui dentro nessa noite, imagina se cada um de nós começamos a clamar e a dizer: Deus, aviva a tua obra, aviva a tua obra, mas ela notória em Canelinha, em São João, em Tijuca, em Nova Trento, no Vale do Rio Tijuca, faz ela notória, faz ela notória. Jeová vai olhar para a Canelinha e vai dizer: o que é aquilo? Que exército é aquele? É o meu exército celestial que está clamando por avivamento, avivamento, avivamento. É questão de sobrevivência, só sobrevive aqueles que são avivados. O que é avivar? Avivar é você dar vida para algo que está morrendo. Avivar é você dar brilho para algo que está opaco. Não adianta você pegar o bronze e polir, 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 polir. Daqui a pouco o bronze vai ficar fosco, porque o bronze, ele não tem um brilho próprio, ele não tem um brilho aberto. Mas se você pegar o ouro e começar a lustrar, começar a purificar, começar a limpar, daqui a pouco você vai olhar para o ouro e vai ver a tua face no próprio ouro. O mundo tem que ver a face de Cristo na tua vida. O mundo tem que ver o caráter de Cristo na tua vida. Levanta a mão e diga: eu creio. Diga glória a Deus. Esperança em tempos de crise. Em tempos de crise, Deus sempre conta com a meia dúzia. Jesus nunca contou como um todo, porque Jesus formou 12 apóstolos particulares do Senhor. Quando Jesus foi pregado na cruz, Jesus tinha mais de 100 apóstolos. Mas pergunta para mim, quem estava ao pé da cruz, ao lado de Jesus? Somente João. Só João entendeu a palavra, comeu a palavra, viveu a palavra. Tem muitos discípulos de Cristo, mas não tem mais o brilho, não tem mais a graça, não se conhece mais, porque o brilho está fosco. Mas o ouro que é ouro, o diamante que é diamante, nunca vai perder o seu brilho. Alguém vai olhar para você e eu vejo no teu caráter que você é um cristão. Eu vejo na tua face que você é um cristão. Levante a mão e diga glória a Deus. Sabe por quê? Que ainda há esperança no meio da crise, porque esperança é aquilo que não se vê. O apóstolo Paulo disse que aquilo que nós vimos não é esperança. A esperança que se vê não é esperança. A esperança verdadeira
é aquela que não se vê, mas que pelos olhos da fé você entende, você abraça e você recebe. Sabe por que ainda há esperança? Mateus 18 e versículo de número 16 e 18. Pedro disse, Jesus disse, melhor dizendo, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua casa, contra o teu casamento, contra a tua família, contra o teu ministério, porque é profecia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Você é igreja, 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 você é igreja. O diabo não pode ter autonomia sobre a tua casa, sobre a tua vida. Jesus tem autonomia, Jesus tem autonomia. Levante a mão e diga glória a Deus. Sabe por que ainda há esperança? Joel capítulo 2 e verso de número 28. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ainda há esperança, porque o Espírito Santo está conosco. É Ele que te convence, é Ele que te guia, é Ele que te direciona, é Ele que te abençoa, é Ele que te dá vitória, é Ele que te consola no momento de angústia, de dor, de insatisfação, de injustiça. O Espírito Santo está ali, meu servo. Eu estou contigo, eu te amo, eu te ajudo, eu te esforço, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão direita. Eu te digo, não temas, porque eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Levante a mão, levante a mão. Agora dê uma glória para Jesus nessa noite. Sabe por que ainda há esperança? Porque existe uma promessa sobre a nossa vida. Existe uma promessa sobre a tua vida. Existe uma promessa sobre a igreja. A promessa que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Ainda há esperança, porque Jesus não voltou. Nessa noite você pode consertar a tua vida. Nessa noite você pode consertar a tua casa, consertar a tua família, porque ainda há esperança. O arrebatamento ainda não aconteceu. Arrebatar significa arrancar. Arrebatar significa transportar de um lado para o outro. A igreja vai ser arrancada, a igreja vai ser transportada de um lado para o outro, da terra para o céu, da terra para o céu. Num abrir e fechar de olhos, nós vamos pisar em ruas de ouros, em ruas de ouro, em ruas de ouro, dentro da nova Jerusalém. Se você tem essa esperança, levante a mão, pela melhor hora que você pode. Agora me escuta com aleluia. Se você tem essa esperança, fica de pé comigo na basura. Sabe por que ainda há esperança? Porque nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos nessa terra de passagem. É de passagem, é de passagem. Sabe por que ainda há esperança para mim e para você? Porque Jesus disse, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Eu vou preparar lugar e eu virei e vos levarei outra vez para mim mesmo, para que onde eu estiver, você estejais também. Você crente, você tem essa esperança. Levanta a mão e diga glória a Deus.
cante aquele hino que ela cantou. Vem cá, minha filha. Eu quero saber nessa noite onde tem uma alma para aceitar Jesus. Cadê você que quer se reconciliar com Jesus? Levante a mão, deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Deixa eu te ver, você que quer se reconciliar com Jesus. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Ainda há esperança para o teu ministério. Ainda há esperança para a tua vida. Ainda há esperança para o teu caminho. Porque Jesus está aqui. Você pode estar sofrendo uma crise emocional, uma crise amorosa, uma crise sentimental, uma crise conjugal, uma crise ministerial. Mas eu quero te dizer que o dono, aquele que pode reverter o quadro, aquele que pode dar esperança, vitória, ele está aqui nessa noite. Cadê você? Cadê você que quer aceitar Jesus? Levante a mão. Levante a mão. Levante a mão, deixa eu te ver. Deixa eu te ver. Cadê você que quer aceitar Jesus? Temos alguém? Temos alguém? Não temos. Eu quero orar por você, então. Você que ainda tem essa esperança de um dia morar no céu. Você que é capaz de olhar para você e dizer: estou em crise. Mas hoje Deus vai me tirar da crise. Eu quero orar por você. Vem na frente. Vem. Eu vou esperar você. Vem aqui, meu filho, Rabastu, olha aqui para mim, olha bem sério nos meus olhos e me dá a tua mão. Nunca te esqueça, nos momentos distantes, nos momentos de angústia e nos momentos de solidão que tu enfrentas na estrada Brasil afora, nunca te esqueças das promessas que Deus tem na tua vida. Deixa eu te dizer que a condição geográfica não pode impedir as promessas de Deus na tua vida. Nunca te esqueças que tu és um escolhido, nunca te esqueça que tu és alguém que Deus escolheu para usar no ministério da palavra. Deus te guardará, Deus te protegerá, meu filho, porque Deus tem um ministério e tem algo para colocar na tua mão. Lembra-te da mensagem do irmão Claudemir: quando tu estiveres distante da família, carente, e que o inimigo dizer: não tem problema, ninguém está te vendo, não faz mal, a família não vai saber, o pastor não vai saber. Lembra-te que o olho de Deus está sobre você, porque existe uma promessa, existe uma promessa, existe uma promessa, existe uma promessa. Vem cá, irmão, aí, dê um abraço dele, lá pra canta, porque Jesus está renovando ele agora. Recebe, recebe agora, 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 agora. A coração fica boa, Deus tem promessa. Segura aí, meu filho, segura aí. Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem promessa para o teu casamento. Deus tem promessa para a tua família. O diabo está dizendo que você é um derrotado, que você é um frustrado. Dê um bico na cara dele hoje, porque você não é um derrotado, você é um escolhido. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Deus te escolheu. Levanta a mão e diga glória a Deus. Levante a mão e fecha o teu olho. Amado Deus e bendito Pai, é a tua palavra, Senhor. Eu não premeditei, tu me revelaste aqui. É a primeira vez que eu estou pregando esta palavra na minha história, porque tu tens me revelado. Pai, eu quero o resultado da palavra. Começa agora, Senhor,
a tocar em cada vida.